A Manuela Curti, herdeira da fabricante de filtros de água Europa, que aos 26 anos, assumiu a presidência da empresa. Nossa, menina, que história. Sem aviso prévio. É advogada, formada pela PUC, em São Paulo, e pós-graduada em administração de empresas pelo INSPER. Chegou a trabalhar na empresa como estagiária de direito por 2 anos. Com a morte prematura do irmão, preparada para ser o sucessor, e do pai, o fundador da empresa, ela passou a integrar a direção geral em março de 2011, após uma decisão colegiada dos sócios. Vamos pedir toda a atenção de vocês a um vídeo e, em sequência, a apresentação de Manuela Curti. Por favor. Conseguir todo objetivo bem planejado, desde que esteja em nossa mente, dentro da gente, e a gente lute para conquistar, o conseguimos. Nós somos o que somos porque há muito carinho, há muita emoção, há muito de nós no nosso trabalho, há muito de nós no nosso produto. Mas seria ótimo que nós fizéssemos juntos a mesma coisa, que nós pensássemos iguais. Eu acho que cada um de nós tem que se preocupar em fazer a sua parte, mas não se esquecendo de que todos nós é que somos responsáveis. Construir alguma coisa. É aquela energia, aquele vigor, aquela força, aquela pujança e aquela vontade de crescer, de vencer, de ser alguma coisa. Chegou o momento de fazer alterações, de fazer inovações. É época, é tempo de modernidade, é tempo de desafio. Eu adoro desafios, eu vivo de desafios. A vida me ensinou muita coisa e eu tento ensinar dia a dia, isso é verdade. É difícil alguém construir em uma geração o que fora construído por nós, sendo que eu, na verdade, não fiz nada sozinho. Todo dia de manhã, pensando nisso, que vai ser uma maravilha, vai ser só risada. Muito obrigada por senhor existir.
obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem aí? Gente, eu fiz questão de começar com esse vídeo pelo seguinte. O que eu vou contar para vocês vai ficar mais simples e mais fácil de vocês entenderem. Então, eu comecei pela pessoa que fundou o negócio. Esse cara aí é meu pai. Imaginem vocês que a empresa foi fundada por um líder extremamente carismático, com um magnetismo incrível, e a empresa nasceu muito dessa energia, da energia de realização, de uma energia muito humana e muito próxima das pessoas. Então, o meu pai era vendedor porta a porta. Ele vendeu livros e fascículos da Abril, enciclopédia, durante 5 anos, teve uma carreira bastante rápida. Eu estou com isso na mão, mas eu não tenho apresentação. E o que aconteceu é que ele acabou encontrando com o sócio dele, Antônio Carlos Camargo, há 33 anos. Eu brinco, falo que a empresa é meu irmão gêmeo. Eu tenho 33, a empresa também, nascemos no mesmo ano. E meu pai ficou responsável, então, pela área comercial desde o início. Fomos pioneiros em tratamento de água residencial no Brasil. Naquela época, existia Filtro São João, existia Filtro Salos. Aqui no Nordeste, algumas outras marcas com base em tratamento de ozônio. Mas, de fato, um sistema plugado no ponto de uso, com retrolavagem, enfim, era uma baita inovação. Não só no Brasil, mas também no mundo. Então, a gente nasceu e evoluiu e se sustentou como marca ao longo dos anos, muito com base no canal de venda. Tá? Então, é uma empresa que tem um DNA muito comercial, e hoje a gente conta com 140 distribuidores em todo o Brasil, são 150 revendas, são 400 pontos de venda. A gente estima que a gente tenha cerca de 3.000 pessoas vinculadas ao nosso negócio. O que eu vim contar aqui para vocês hoje é uma história que leva em consideração o negócio, leva em consideração a história do fundador, a história da minha família, a minha história e como que a gente se encontra. Então, como eu disse, a empresa foi fundada em 84. O meu pai era um cara que dizia o seguinte: eu sou muito democrático, meus filhos podem fazer o que quiserem desde que trabalhem na empresa. Então, diferente da Gabi, a gente, desde criancinha, de alguma forma, tinha um contato muito grande com a empresa. Porque, para ter contato com meu pai, tinha que ter contato com a empresa. Então, eu não sei se isso soa familiar para alguns que estão aqui, mas para se conectar com meu pai, para conversar com ele no almoço, no jantar, você tinha que falar de negócio. Então, e a gente era treinado desde criancinha para ouvir bastante sobre a empresa e para começar a dialogar sobre isso. Então, muita gente do negócio conheceu aí todos os filhos do meu pai desde pequenininho. Isso, de alguma forma, hoje, me traz uma reflexão muito grande de que a continuação das empresas e o processo de sucessão, ele não começa no momento que a gente vai escolher uma faculdade. Ele não começa no momento que a gente vai entender se a gente quer fazer parte da gestão ou não. Ele começa quando a gente nasce, ele começa no momento em que a gente integra aquele ambiente e como que os valores daquela família permeiam a gente e como que isso faz parte do nosso ser e como que a gente quer manifestar isso no mundo. O diálogo familiar, ele ajuda muito, tanto quanto o diálogo, o exemplo. Então, eu sou super privilegiada de ter tido dentro de casa uma pessoa como essa que vocês assistiram aí, que era uma pessoa com um caráter muito forte, com uma coerência muito grande, uma consistência muito grande. Então, o que se fala é o que se faz. E isso faz absolutamente toda a diferença no momento em que você tem que liderar algum processo, seja ele de início de negócio, seja ele de transformação de negócio. Então, contando um pouco
a história que eu vou contar para vocês, gente, ela não é muito linear, ela pode parecer um pouco confusa, tá? Vamos fazer uma pausa aqui. E eu sempre digo isso porque a nossa vida não é linear. Nossa vida é cheia de altos e baixos, alguns nós. E algumas coisas vão acontecendo e a gente não faz ideia por que algumas coisas acontecem na nossa vida. E o nosso erro, às vezes, é ficar tentando entender muito. Cara, eu não entendo por que isso está acontecendo desse jeito. Por que as coisas não estão dando certo. A verdade é que, assim, a gente tem a mania de querer controlar tudo. E a gente não tem controle sobre nada. Isso é uma ilusão que a gente gosta de criar. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu cresci nessa família, fiz direito, sou formada em direito. De alguma forma, eu sabia que eu não ia atuar com isso quando eu tivesse lá meus 40, 50 anos, eu sentia isso, mas eu não tinha clareza do que ia ser a minha vida. Os negócios iam bem, meu pai tinha uma gestão extremamente centralizadora, né, ele e o sócio. Isso é muito natural da primeira geração do negócio, que são os caras que abriram o caminho, né? Então, eu brinco, eu falo, são os caras que vão com um facão abrindo o caminho na frente. Então, isso é muito característico. E eu fiz direito, meu pai, assim como ele fez com todos os filhos, falava assim, não, você tem que trabalhar no negócio em algum momento, né? Eu falava, pai, mas essa é uma carreira técnica, eu preciso trabalhar em escritório, eu preciso me aperfeiçoar, algum dia, quem sabe, eu volto. Então, eu tinha uma relutância com relação a isso. Até que, no meu 4º ano de faculdade, eu estava na Procuradoria-Geral do Estado, feliz da vida, porque, pela primeira vez, eu tinha encontrado um chefe que me inspirava. Eu falava, putz, esse cara é demais, ele está aqui, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu estava super bem. Até que meu pai falou, olha, agora é sério, eu preciso de você. Estou com alguns problemas com alguns advogados e preciso da sua ajuda. O que eu fiz? Eu ficava meio período na empresa, meio período na procuradoria. Até que chegou uma hora que o pé nos 2 barcos não aguentou mais, eu tive que fazer uma escolha e fui trabalhar na empresa. E aí ajudei meu pai a reestruturar a área jurídica, então trazer uma visão diferente para a área jurídica, que na época tinha a ver com orientar o departamento para avaliar riscos, para mitigar os passivos, não para querer ter razão, né, mas para funcionar com o ponto de vista de negócio. E a gente fez isso, e daí eu me formei, virei advogada, passei na OAB, falei, pai, então, tá tudo certo, os advogados estão aí, estão tocando. Fui, né? Aí ele falou, não, agora você vai ficar, né? Agora você vai ser diretora geral jurídica, pôs um nome bem pomposo, assim, para me conquistar. Eu disse para ele, pai, então, mas peraí, né? Vamos conversar, porque você precisa saber se é isso que eu quero, né? E conversando bastante, a gente chegou no meio do caminho. Eu abri um escritório de advocacia, a empresa foi meu primeiro cliente, um escritório pequeno, com foco em pequenas e médias empresas brasileiras, com uma atuação bastante preventiva. Isso foi em setembro de 2008. Muito bem, vamos parar, vamos dar uma pausa aí. Em 99, vamos retroceder um pouco, tá, gente? Então, aconteceu tudo isso, está tudo ótimo, relação familiar, está tudo andando. Só que, em 99, meu pai, com 53 anos, contraiu câncer. Como que foi isso? Ele era um cara, de novo, era o cara, né? Era o cara. Fazia tudo, acontecia, fantástico, maravilhoso, trabalhava demais. O meu contato com meu pai era muito pouco, desde criança, então meu pai era muito ausente da vida familiar, e eu gosto de dizer que a minha mãe foi um pilar absolutamente importante na história do negócio, na história da minha família e na minha história. Meu pai sempre reconheceu muito isso, porque se não existisse a minha mãe, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, muito provavelmente. Então, toda a base educacional, toda a gestão da família, da casa, toda a estrutura que estava por trás, para que meu pai pudesse estar livre e focado no trabalho dele, responsabilidade da minha mãe, que é uma baita mulher. Então, também não posso deixar de lembrar dela quando eu conto essa história, porque ela é um pilar absolutamente fundamental. Então, nessa época, em 99, meu pai começou a sentir dores de cabeça muito fortes. E ele não gostava de ir ao médico, porque era uma perda de tempo ir ao médico, afinal, né? Então, ele era um cara que fumava 4 maços de cigarro por dia. Gente, Hollywood.
Quem fuma aqui, só para eu ter uma ideia? Ninguém? Deve ter alguém que está com vergonha de levantar a mão. Tá tudo bem, gente, é só parar. Então, o lance é o seguinte, ele fumava 4 maços, são 80 cigarros por dia. Imaginem vocês, é uma média de 1 cigarro a cada 15 minutos. Isso é tipo o cúmulo do absurdo, entendeu? Mas era o Hollywood ainda, porque era, né, fraquinho. Então, era assim, café, cigarro, trabalho, café, cigarro, trabalho, café, cigarro, trabalho. Era isso a vida dele. Tanto é que muito jovem, ele teve uma úlcera muito forte, e depois, aos 53 anos, começou a ter dores de cabeça incríveis, e ele chegou a tomar 4 doses de Novalgina, de 70 gotas de Novalgina por dia. Falava para a secretária, olha, me chama daqui 1 hora, deitava, descansava, voltava a trabalhar. Até que chegou uma hora que minha mãe falou, cara, acabou, você vai no médico é agora. E pegou pelo cabresto e levou no hospital. Não saiu mais. Diagnóstico, enfisema pulmonar, câncer maligno no pulmão, 3 cânceres malignos no cérebro. 53 anos. Por que eu conto essa história e por que eu conto dessa forma? A gente que é apaixonado por trabalhar, né? Eu acho que as famílias empresárias têm muito isso como valor, como DNA. É super importante isso. Só que a gente não pode esquecer que, precisamos nos cuidar, né? Para dar conta da empresa, para dar conta dos outros, para liderar, para gerenciar, é primeiro aqui, né? E o que aconteceu com meu pai foi justamente isso. Ele estava sempre muito em função do negócio da empresa e com 53 anos aconteceu isso. Foi internado. O médico disse assim para minha mãe, a senhora entende dos negócios da família? Minha mãe falou, bom, entendo, porque minha mãe era bastidores total, mas meu pai falava tudo para ela, mas o médico falou, ele vai morrer. E se ele voltar, com aquele tato que os médicos têm, né? Os caras têm uma habilidade fantástica. Então, se ele voltar, ele vai voltar com algum tipo de sequela tão forte que ele não vai dar conta de trabalhar. E aí que ele foi para a cirurgia, para a primeira cirurgia de pulmão, tudo certo. E a cirurgia de risco era da cabeça. Entre uma cirurgia e outra, ele chegou para a enfermeira e falou assim, eu preciso de 20 cadeiras na minha sala, hoje às 4h. Por que eu conto essa história? Porque é o seguinte, é óbvio que a empresa, nesse momento, não estava preparada para nenhum tipo de transição em gestão. 0. Lembra? Era ele lá decidindo tudo. Então, ele dava conta da área comercial e o sócio da área industrial. E era isso. E aí, a enfermeira falou, não vai ser possível, vou ser mandado embora, não posso fazer isso. O senhor acabou de operar, o senhor está no pré-operatório de uma outra, mas isso não é possível. Aí, eu vou ser mandado embora. Daí ele pegou um cartãozinho e falou assim, se você for mandado embora, eu te contrato, te garanto que você vai ser mais feliz e vai ganhar muito melhor, falou para a mulher, né? Olha que abusado, né? Mas ele era tão carismático, todo mundo amava ele lá. E, gente, 4 horas, as 20 cadeiras estavam lá dentro, com todo o time dele sentado nessas cadeiras. Ele fez uma reunião no hospital. Pelo seguinte, ele sabia que o que ele ia fazer ali na cirurgia da cabeça era, sim, ia definir o futuro do negócio. Então, não me perguntem, eu não estava nessa reunião. Mas o que eu sei é que ele, ali naquele momento, fez alguns combinados com aquelas pessoas que eram pessoas mais de confiança e mais próximas. Tipo, se tudo der errado, como que vocês vão tocar o dia seguinte? E minha mãe não estava na sala. Né? Então, olha só, o perigo, né? O risco. Bom, muito bem. Cirurgia feita, voltou. Não só voltou, como voltou a trabalhar. E a gente tem certeza que meu pai voltou por causa do negócio. Não voltou por causa da família, não. Foi por causa do negócio, tem certeza. E ele ficou lá na UTI uns 2 meses, mas ele era um cara extremamente comprometido e disciplinado. Fisioterapia, fonoaudiologia, as únicas sequelas que ele tinha, ele foi corrigindo ao longo do tempo. Voltou a trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Ok. Essa história contada, voltamos lá para aquela época do meu escritório de advocacia, que eu decidi abrir, setembro de 2009, ou 2008. Tudo é muito bem nessa época. Nós somos em 5 filhos, sendo 2 mais velhos de criação e os outros 3 do meu pai e da minha mãe.
Nessa época, os 2 mais velhos trabalhavam na empresa. Na verdade, os 3 mais velhos trabalhavam na empresa. E eu, né, só que eu estava ali num papel jurídico, né? Eu brincava, falava que eu conhecia muito a cozinha do negócio, né? E aí que, em 2009, dia 27 de dezembro, meu irmão foi assassinado, aos 29 anos, na porta de uma padaria em São Paulo. Meu pai, então, que de 99 até então, meu pai teve vários tipos de cânceres, mas ele tratava dos cânceres como se fosse uma gripe, né? Fazia lá a cada 3 meses, sempre tinha um novo, estava sempre fazendo quimioterapia, mas fazia de manhã e ia trabalhar à tarde, então isso era algo que ele tocava muito bem, no sentido de que ele estava sempre muito positivo para o trabalho, muito ativo. Quando meu irmão, então, é assassinado, meu pai entra num processo de depressão profunda, e os 6 meses que se sucedem, meu pai vem a falecer no dia 7 de julho de 2010. Então, eu que estava no negócio, muito focada no departamento jurídico, nesse momento lá, com o falecimento do meu irmão, conversei com meu sócio e falei, olha, agora eu estou à disposição do meu pai, porque eu quero acompanhá-lo. E fiquei 100% do meu tempo junto com meu pai, acompanhando reuniões, muito próxima dele. E foi um processo muito duro esses 6 meses, porque ele estava indo. E aí tem todos os aspectos que a gente nunca fala numa reunião como essas, mas que é bem importante que a gente considere que essas coisas existem. Elas existem na nossa vida e não adianta a gente ignorar e não cuidar desses aspectos. Que imagina o que é para uma filha ou para um filho acompanhar um pai como esse que vocês viram aí, exemplo de força, de integridade, de cara que faz e tal, sabendo que daqui a pouco, só que você não sabe quando, ele não vai estar mais lá. E aí? Como que vai ser? Então, e nem adiantava nesse momento querer falar para meu pai, então agora vamos instituir governança? Agora vamos fazer os processos sucessórios, querer matar o fundador, né? Então, nesse momento, eu acompanhei bastante a jornada do meu pai, e de julho de 2010 até março de 2011, a gente teve um gap de quem é que vai ser o presidente, né? E olhando para trás, isso fez muito mal para o negócio, né? Mas ninguém sabia muito bem o que fazer e como fazer, enfim. Então, a gente começou a fazer reuniões de sócios. Imagina que o sócio do meu pai dormiu com um sócio, acordou com 3 sócias. Dormiu com o sócio que ele escolheu, acordou com 3 sócias que ele não escolheu. E esse é um momento bastante crítico da história da organização. E a gente começa, então, a fazer reuniões mensais para se conhecer como sócios. E a primeira coisa que a gente estabeleceu na primeira reunião de sócios foi o seguinte: aconteça o que acontecer, nós estamos juntos e a gente vai conversar e a gente vai resolver as coisas juntos. Não tem nada mais importante do que a nossa confiança, do que a gente está estabelecendo nesse momento nessa sala. Porque a gente teve muita clareza de que quem destrói as organizações são as relações entre sócios e entre família. Quando distorções nessas relações começam a tomar espaço dentro da organização, é que você começa um processo de destruição de valor. Então, parece uma coisa tão simples, né, uma conversa dessa. Mas em quantas organizações isso não acontece, né? E a gente vê um nível de mortalidade muito alto de empresas familiares por conta da falta de alinhamento, né? Então, a gente fez isso, e obras do acaso ou não, eu não acredito em acaso, eu acho que a gente não encontra ninguém por acaso, eu acho que nada na nossa vida aparece e acontece por acaso. Eu iniciei um processo pessoal muito importante de ressignificação de tudo que aconteceu, porque foi muito rápido, na minha vida, e o que eu tinha a ver com isso.
Então, a empresa não estava preparada para contratar um executivo de fora. A Gabi acabou de falar aqui, não é um processo simples. Imagina, para uma empresa que está mais estabelecida e que já tem a cultura de trazer gente de fora, isso é complexo. Imagina para uma empresa que não, né? Onde a maior parte dos funcionários tem lá 30, 20 anos de casa, com uma cultura super enraigada, né, do fundador. Então, a gente não achou que, naquele momento, essa era uma opção. Até porque a empresa familiar, ela sente muito os processos familiares mesmo, que acontecem na família. Por isso que cuidar da família é super importante. E o nosso negócio, ele, de alguma forma, sofreu o impacto dessa ruptura, porque foi uma ruptura isso, né? Imaginem vocês, os funcionários, os distribuidores, a gente tem uma rede exclusiva de distribuição, então os caras vendem só produto Europa. Fala assim, opa, peraí, minha vida inteira está aqui, e agora, crise de confiança, não sei o que vai acontecer. O menino que ia suceder morreu, o meu irmão, o pai morreu, e agora? Para onde vai? Então, a gente teve, sim, um processo aí de insegurança dentro do negócio, que, querendo ou não, fez com que alguns processos se postergassem. Hoje fazem 7 anos que eu estou lá, e desses 7 anos para cá, a gente vem trabalhando um reposicionamento da marca no mercado, né, buscando rejuvenescer, porque a gente é a empresa mais tradicional, mais antiga nesse segmento. A gente é líder nacional, marca top of mind em tratamento de água residencial, num mercado super dinâmico, né, com várias marcas brasileiras e estrangeiras. E o que eu descobri foi o seguinte, gente. Eu podia ter herdado uma empresa de qualquer coisa, de parafuso, de pneu, sei lá. Mas eu herdei uma empresa de tratamento de água. E quando eu paro para entender o que isso tem a ver comigo, isso é um assunto que me apaixona, né? E isso faz absolutamente toda a diferença de eu acordar todo dia e trabalhar o quanto eu trabalho, né? Porque, um pouco que a Gabi trouxe, o senso de missão, né, de continuação de uma história que foi o teu pai que começou. E, no meu caso, meu pai devia estar fazendo alguma coisa muito especial para ter optado ficar longe da família pelos meus primeiros 15 anos de vida, né? Porque meu pai, depois que contraiu o câncer, é que ele mudou a atitude dele em relação à família, que ele se aproximou da família. Foi a oportunidade que ele teve de rever o equilíbrio na vida dele. Mas durante esses primeiros 15 anos, a energia dele estava inteira colocada no negócio. Então, no primeiro momento, eu não assumi a empresa pensando que eu vou maximizar o lucro, o EBITDA. Eu não assumi pensando isso. Eu aceitei esse desafio, esse convite, pensando, eu tenho um papel crucial aqui de continuidade. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 10, 20 anos, se essa empresa vai dobrar, não sei. Neste momento, o meu papel é garantir que o que foi construído até aqui não se perca. Aí tinha um monte de gente que falava assim para mim, por que você não vende? Você tem que vender, vende logo, tira esse abacaxi da tua frente. Agora, existe um senso de responsabilidade muito grande, porque é muito fácil para quem tem empresa, de repente, para quem não tem empresa, né, de fora, falar assim, vende. Primeiro que um processo de venda não é assim, né? Segundo que como é que você vende uma coisa que você não conhece, né? Terceiro, como é que você faz? Você vende uma empresa num momento de impulso emocional, porque você está com medo de assumir alguma coisa? Então, acho que o processo de venda, até o processo de venda de uma empresa tem que ser consciente. Não tem nenhum problema em decidir vender a empresa, mas essa decisão ela tem que ser consciente, consensuada pelos sócios, num momento em que você consiga avaliar o que você ganha e o que você perde de uma forma bastante fria, né? No sentido de conseguir endereçar as questões que estão ali na mesa e a gente não estava em condições. Muitas perdas juntas. Então, essa foi a decisão. A decisão foi de continuar. Então, decidiram que eu era a melhor pessoa para dar continuidade, muito em função... A gente estava vivenciando uma crise ali dentro do negócio, né? Então, com a minha continuidade, tinha uma segurança de que os valores da empresa iriam viver, né? Porque era uma empresa com uma cultura bastante forte. Só que eu tinha ali, e tenho, né, uma responsabilidade muito grande
de inovar, né? Então, a Gabi trazendo essa importância da inovação é uma coisa incrível, principalmente para o que a gente faz. A água é uma coisa super viva, super dinâmica. As necessidades que a gente tem de tratamento no Brasil são diferentes das que tem no Peru, que são diferentes das que tem na China, que são diferentes das que tem na Índia. Então, não é algo tão simples que você replica em qualquer lugar, né? E, como é algo vivo, a questão da tecnologia de tratamento de água tem muito a ver com comportamento das pessoas com relação a recursos naturais. Então, um olhar mais amplo sobre o que a gente faz, isso é o que a gente tem tido aí ao longo dos últimos 7 anos, e principalmente, né, a gente iniciou um processo de transformação cultural, com muito cuidado, com muito carinho, buscando preservar o DNA da empresa, que é um DNA absolutamente caloroso, humano, respeitoso, com bastante alma, e trazendo aí toda a base estrutural que uma empresa precisa para se perpetuar, né, com processos, com controles, com sistemas, mesmo a governança, né, a gente começou a dar alguns passinhos em relação à governança, vinha conversando com a Gabi, às vezes a gente fala assim, não, eu preciso colocar a governança na empresa, putz, mas você tem que deixar a tua gestão e a sua operação redondas antes, né, então, e calibrando em que momento você traz a governança para o negócio também é super importante. Mas a gente iniciou essa jornada com a constituição de um conselho consultivo, que a gente trouxe um conselheiro independente. Isso ajudou muito, porque alguém que vinha do mercado, com um olhar fresco. Eu brinco e falo assim, putz, o fato de eu ter assumido com 26 anos tem vários prós e contras, né? E eu, num primeiro momento, falava assim, putz, não ter experiência, não ter trabalhado em nenhuma empresa antes é horrível, porque você não tem referência. Só que, por outro lado, não ter trabalhado em nenhuma empresa é maravilhoso, porque você não tem referência, né? Então, você vai construindo as coisas com bastante bom senso, porque faz sentido para o teu negócio, né? E aí, o que me ajudou muito foram as pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse caminho. A Gabi é uma delas, mas eu fui encontrando pessoas maravilhosas que foram me ajudando. E aí entra muito a humildade de reconhecer, putz, isso aqui eu não sei, quero aprender com você. Posso ir numa reunião da tua empresa? Né? Quantas empresas eu visitei para assistir reunião de conselho, para assistir reunião de diretoria, para entender como que faz? Né? Então, uma coisa que foi super importante para mim, e é muito importante, é reconhecer e honrar todo o passado, todas as pessoas que construíram tudo. Então, às vezes, a gente chega num lugar e a gente faz um julgamento assim, muito grande sobre o que está feito. Poxa, mas podia ter feito assim, mas podia ser melhor do outro jeito. Tá bom. Mas no momento que as pessoas fizeram aquilo, era o melhor que elas podiam fazer. Como é que a gente muda agora? E é daqui para frente. Então, trazer uma cultura de transparência, de foco em solução, de não ter medo de assumir problemas, de encarar erro como aprendizados. Então, a gente tem um desafio de descentralização, não é descentralização, mas de construir um ambiente de trabalho muito mais participativo, com processos que garantam assertividade na tomada de decisão. Algumas das coisas que a gente tem feito, a gente tem engajado muito o nosso canal de distribuição, a gente tem aberto novos canais de venda, a gente tem revisto as estruturas, os processos Fabris. Então, assim, gente, eu até queria contar uma coisa para vocês que aconteceu nesse meio do caminho. Em 2013, a gente teve um incêndio na nossa fábrica. A gente perdeu 100% do galpão de produção, com uma rede exclusiva de distribuição. Isso quer dizer que, assim, se a gente não tem como fornecer, os caras quebram, do dia para a noite. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, é uma sucessão de eventos não combinados, né, de coisas que acontecem que a gente não controla, mas que, quando elas se apresentam, a gente tem que dar conta delas. E se a gente não está bem para dar conta delas, se a gente não conta com o pessoal que trabalha com a gente, e se a gente não tem um foco de perpetuar o negócio, você entra em desespero, né? Então, a gente vem, ao longo dos últimos 7 anos, trazendo uma visão nova, nos orientando muito para as pessoas e para o planeta. Então, como que a gente
tenha um negócio que é voltado para a água e que tenha um olhar de distribuição de valor na sua cadeia como um todo. Como que a gente traz um olhar de sustentabilidade, porque o nosso produto hoje é a forma mais sustentável que se tem de consumir água. E como que a gente segue inovando e saindo à frente, né, de todos os concorrentes aí no que diz respeito a tratamento de água. Então, é isso, eu queria agradecer muito. Até mais.